Bíblias em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Nós estamos a continuar o estudo do Evangelho de Mateus e o tema hoje é a parábola do semeador, que no fundo são as respostas ao Evangelho de Jesus. A parábola do semeador. E está lá em Mateus capítulo 13 e que nós vamos ler aí a partir do versículo 3. Irmãos, este Evangelho foi escrito pelo apóstolo Mateus, que nos apresenta Jesus como o Filho de Deus, prometido, o Messias e o Rei que havia de vir ao mundo. E chegamos agora ao capítulo 13 e entramos, como os irmãos vão ver, numa dimensão nova, uma fase nova do ministério de ensino de Jesus. Pela primeira vez, Jesus vai ensinar por meio de parábolas. E nós vamos ter já neste capítulo 13 uma série de 7 parábolas e uma pequenina que ou é uma ilustração, também uma pequena parábola. E por isso, os irmãos já conhecem as parábolas de Jesus, mas para recordar o que é uma parábola. Uma parábola é uma história que Jesus vai ensinar, mas para nos revelar uma verdade bíblica. E Jesus vai usar, nas parábolas, vai usar as imagens, as ilustrações da vida diária na Terra e compara isso com o reino dos céus, com o reino de Deus. Por exemplo, em Marcos capítulo 4, versículo 30, nós lemos assim: E Jesus dizia, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola representaremos? Então Jesus diz, que ilustração, que parábola, que história que eu vou contar que nos compara com o reino de Deus, com o reino dos céus. Portanto, uma parábola é contada para ensinar, para transmitir o quê? Não é uma história para nos entreter. Uma parábola tem o principal objetivo de transmitir uma verdade bíblica, uma verdade espiritual, muito profunda. E é muito importante. Nós sabemos que o objetivo principal destas parábolas de Jesus é mostrar a verdade sobre as coisas divinas, do reino de Deus, sobre o Evangelho, sobre a Igreja, sobre a eternidade. As parábolas também são chamadas as parábolas do reino. E porquê? Porque Jesus inicia a maior parte das suas parábolas com esta expressão que nós temos aqui no capítulo. Vejam o versículo 24. Propôs-lhes outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante, e depois conta a parábola. Ou vejam o versículo 31. Outra parábola lhes propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante ao grão. Ou o versículo 33. Outra parábola lhes disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento. E Jesus conta. Ou o versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro. Portanto, Jesus usa estas imagens que são do dia a dia das pessoas na Terra, onde nós vivemos, para nos revelar uma verdade bíblica, uma verdade espiritual, um ensinamento muito profundo. E hoje nós temos a parábola do semeador. Nós residimos aqui, todos nós, a área onde nós vivemos é uma área que é uma zona de cidade, mas também é uma zona agrícola. Nós deslocamos-nos, vamos daqui, por exemplo, para a Maia, vamos para Lavra, ou vamos para Nogueira, ou para a Póvoa, e temos povoação, temos aldeias, temos vilas, temos cidade, mas também temos campos agrícolas. E nós podemos ver, nas alturas próprias, os agricultores
a tratarem da terra, a plantarem, depois a colherem. É claro que agora usam máquinas, mas há uns anos atrás, mesmo em Portugal, por exemplo, o meu pai cresceu na agricultura. Era um trabalho muito duro, muito difícil. E eu lembro-me de ver, em criança, isto que Jesus aqui ensina sobre semear a terra. Ele punha um saco aqui ao ombro, a tiracolo com a semente do trigo ou daquilo que fosse, e a pessoa ia andando na terra e fazia assim um arco com a mão e a semente ia caindo na terra. Era assim que se semeava. É o que Jesus vai descrever aqui nesta parábola. Então, qual é o cenário que Jesus vai dar aqui? Vai dar aqui o cenário de um homem com um saco ao ombro, cheio de sementes, enche a mão de sementes, lança-as e espalha-as em arco na terra que ele tem, no campo que ele tem à sua frente. E esta terra que é tirada por ele vai cair em lugares diferentes, como iremos ver, em 4 lugares diferentes. Agora vamos ler aqui a parábola e eu queria que os irmãos pensassem assim. Imaginem um amigo vosso ou um familiar vosso que não é crente ainda. E ele vos perguntava, Rui, essas coisas de Deus, isso, explica-me lá um pouco disso. Como é que é? Essas coisas espirituais da Bíblia, do céu, como é que é? Disse, olha, eu até vou-te contar. Eis que o semeador saiu, eu estou a contar ao meu amigo que não é crente. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho. E vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram-na. Outra caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. O que é que o nosso amigo ia perceber? Então já vamos perceber porque é que... Nota, aqui Jesus começou a ensinar verdades bíblicas, verdades espirituais com estas parábolas. Está bem? Então a parábola é muito simples, mas digo-vos, é genial, é de gênio, é uma história fantástica que Jesus fala sobre o que é as coisas de Deus. E há aqui 3 figuras. Temos um que é o semeador, essa pessoa que vai semear. Temos aquilo que ele usa para semear, que é a semente, e temos o quê? Temos o solo, a terra. Diferentes tipos de solo. E, portanto, o homem sai, semeador, lança sementes, e as sementes vão cair em 4 lugares diferentes. E nós vamos examinar esses lugares. Se calhar nenhum de nós teria capacidade, de sua iniciativa, de querer mostrar a um amigo o que são as coisas de Deus com uma história assim. Mas Jesus, a dada altura que é esta do seu ministério, deixou de falar diretamente dizendo o reino de Deus, as coisas de Deus são assim claramente, e começou a usar histórias. Então, o primeiro caso, temos aí no versículo 4 que o semeador lançou a semente e diz que o primeiro caso da semeadura é que uma parte da semente caiu junto ao caminho. Os campos, que nós conhecemos, têm os campos e depois têm carreiros, têm caminhos estreitos, veredas, não é? Que separam os campos e que são usados para as pessoas atravessarem esses terrenos para viajar. As pessoas vão viajando, têm quilómetros, vão daqui para Braga e se vão a pé, encontram muitos campos e vão por aqueles caminhos e os campos ficam de um lado e do outro. E esses lugares, esses carreiros, esses caminhos não são cultivados, são usados pelas pessoas que pisam, para trás, para a frente, pisam. Como é que está essa terra? Está dura como se fosse pedra. E quando o semeador lança a semente, ele lança,
E uma vai cair nesse tipo de terra que é dura, que fica lá em cima. A passarada vê, olha uma sementinha mesmo boa, vão logo comer essa semente. E as sementes, elas foram lançadas, semeadas, caem na terra dura, em menos de nada desaparece. Nada acontece. Segundo caso, versículos 5 e 6. A semente caiu, diz que caiu entre pedregais. Outra semente vai cair num terreno que não está limpo. Este terreno não está limpo. Tem lá no meio dele, essa área de terreno tem um sítio com pedras, pedregais. Tem um bocadinho de terra por baixo, mas aquilo são pedras. Um monte de pedras está ali. A semente cai lá. Germina a semente, nasce logo a planta. Lá entre as pedras tem só um bocadinho de terra, mas nasce. Mas como a terra é pouquinha, não tem umidade, não é? Suficiente, as pedras não permitem, não aguentam essa planta que nasceu, vem o calor, vem o sol, queima a planta, ela não tem condições, ela queima-se, diz aí, queimou-se, queima-se e secou-se. Também nada aconteceu. Temos o terceiro caso, versículo 7. Há outra semente que cai num bocado de terra que também não está limpa. Essa terra também não está limpa. E tem lá uma zona de ervas daninhas e são espinhos fortes. E os espinhos têm raízes que se espalham lá nessa terra. E esses espinhos, a semente cai ali, as ervas daninhas, espinhos, não dão luz, não dão espaço. A semente não tem espaço para crescer ali. E para ganhar boa raiz, qual é o resultado? Diz aí, sufoca a semente e não dura nada. Também nada dá. Mas temos o quarto caso, que está no versículo 8. Finalmente temos o quê? Uma terra boa. A semente foi lançada, caiu nesse bocado de terra boa, porque está limpa, e diz que deu fruto abundante, variado. Diz que, olha, há uma semente que deu 100%, deu 100 grãos. Há outra semente que caiu nessa terra boa, deu 60. Outra também deu muito, mas deu só 30, mas deu. É um solo macio, é profundo, é limpo, a colheita é tremenda. É isto que Jesus está a dizer. E a parábola, afinal de contas, é muito simples. As sementes lançadas pelo semeador caem em 4 diferentes tipos de solos. 4 solos diferentes. Umas caem num caminho difícil e duro, que é para onde as pessoas caminham, nunca vão germinar. As aves vêm e comem-nas. Outras sementes caem num sítio que tem rochas, tem pedras. Nascem. As plantas nascem da semente. Mas a terra é pouca, o calor vem, queima a planta que nasceu. E outra semente cai num sítio que tem espinhos, que sufocam a planta e ela não vai dar nada. E, por fim, Jesus diz que a semente também cai num solo que é bom, limpo, profundo, rico, macio. E esta cresce e dá fruto. É uma colheita tremenda e abundante. E no versículo 9, Jesus termina esta parábola. Jesus, se calhar, num minuto, contou isto. Não, se calhar 1 minuto, 2, nem tanto. E Jesus termina. Versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Uma parábola simples e Jesus diz, cuidado. Ouviram o que eu disse? Perceberam? É assim que Jesus termina. O que é que isto quer dizer? Jesus está a dizer às pessoas que estão à sua frente. Se tu consegues entender, lembra-se, eu disse, contem ao vosso amigo que não é crente, o vosso familiar. Diz, olha, eu sou seu, Zé, percebeste? Entendeste aquilo que eu te disse aqui do semeador,
lançou a semente nestes solos diferentes, percebeste? Se consegues entender a mensagem, entende a mensagem. Porque há uma mensagem, há algo importante, uma lição importante aqui. Mas a quem é que Jesus se refere? Ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas não estão todos a ouvir? Estão todos a ouvir, estão à frente de Jesus, ele está a falar. E é preciso, Jesus diz, quem tem ouvidos, claro, todos têm ouvidos ou não? A não ser que haja lá alguém que não tenha ouvidos. Mas diz, estão todos a ouvir? Jesus diz isto porque parece que não estão todos a ouvir. E Jesus explica melhor a razão de ter começado a ensinar por parábolas no versículo 13. Não é? Ele agora vai explicar, mas porquê é que Jesus agora começou a falar por parábolas? Diz assim, por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo, não veem. Ouvindo, não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. Vendo vereis, mas não percebereis. Olhem, porque o coração deste povo está, o quê? Endurecido. Ouviram de mau grado com seus ouvidos. Fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração. E se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, está a falar para os discípulos, porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Então, no versículo 15, Jesus revela que as pessoas de coração duro, estão a ouvir Jesus, ouvem as coisas de Deus, mas não têm, no coração delas, não têm a vontade de aprender. Estão a ver Jesus, a ver o que Ele faz, estão a ouvir o que Ele diz, mas diz aqui, é como se fechassem os ouvidos e os olhos. E por causa desta atitude rebelde, consciente, liberada da vontade deles, não vão compreender as coisas espirituais do coração. Ninguém pode crer em Jesus se do seu coração não estiver desejoso disso. O coração aberto para compreender as coisas espirituais. E quando isso acontece, é impossível converterem-se, diz aqui. Não compreendem, não têm vontade, não têm um coração voltado para isso, fecham-se à palavra de Deus e por isso é impossível converterem-se, e diz o fim do versículo 15, e eu os cure. É Deus está a dizer, e eu os salvo. Portanto, irmãos, foi o caso dos líderes judaicos, fariseus e escribas. Começaram a batalhar contra Jesus. Começaram a acusar Jesus de que ele não obedecia à lei de Deus, à lei de Moisés. Jesus não guarda o sábado. Ele cura no sábado, na sinagoga. Odiaram Jesus. Decidiram matá-lo. Capítulo 12, versículo 14, lemos. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Mas o que é que a multidão disse? A multidão que ouvia e via os milagres de Jesus e os seus ensinamentos, o povo, ouvindo isso, dizia, mas este só pode ser o Messias, que chegou. Mas os fariseus envenenaram o coração do povo, descredibilizaram Jesus, dizendo às pessoas, não, ele não é o Messias, ele é satânico. Ele faz as coisas no poder de Satanás, no poder do diabo. Vejam, capítulo 12, versículo 22. Trouxeram-lhe então um endemoninhado, cego, mudo, de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. Olha o que é que o povo concluiu. Toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Então isto não é o Messias? Os fariseus, versículo 24, ouvindo isto diziam, este expulsa os demónios
não expulsou os demónios, senão por Beelzebu, príncipe dos demónios. O que é que então estava a acontecer? A nação de Israel, aqui, rejeitou o seu Messias, rejeitou o Rei Jesus, e isso trouxe uma consequência. Jesus passou a pregar, capítulo 13, por parábolas. Os crentes, já em Jesus, os discípulos, iriam entender as parábolas. E Jesus iria explicar-lhes as parábolas, o sentido das coisas. Mas os rebeldes, os duros de coração, não iriam entender, a não ser que buscassem e que pedissem. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, o que é que diz? De todo o vosso coração. Esta é a promessa de Deus. E de facto, em Marcos capítulo 4, que é onde Jesus também proferiu esta parábola, mostra os discípulos crentes a pedirem que Jesus lhes explique. Diz: e quando se achou a só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. Não é? Interrogaram-no acerca da parábola. Aqui no capítulo 13, versículo 16, nós lemos: bem-aventurados os vossos olhos, está a falar para os discípulos, porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Vocês têm interesse, vocês querem aprender, vocês estão a perguntar: Senhor, explica-nos essa parábola. Mas os duros de coração veem o que os crentes veem, ouvem o que os crentes, os discípulos ouvem, mas endurecem o coração, ouvem de mau grado, endurecem-se, não vão compreender, nem vão querer saber. E por isso não podem converter-se e Deus não os pode salvar. As parábolas tinham interesse, tinham o objetivo então de despertar a pessoa. Há pouco deu exemplo, o nosso amigo descrente ouve: Rui, conta-me como é que é as coisas de Deus. E eu contava isto. E ele dizia: não percebo nada disso, olha, esquece. Ou, Rui, mas explica-me lá, isso é interessante. O que é que isso quer dizer? Ele abria, em vez de endurecer o coração, ele o que é que mostrava? Interesse. E eu dizia: olha, Zé, o semeador quer dizer isto, os solos quer dizer aquilo. E eu ia explicar. Então as parábolas têm o interesse de os duros do coração, os que rejeitam, os que afrontam Jesus, aqueles que não têm vontade, não vão querer saber mais. Mas os outros, sim, Senhor, explica-nos o que essa parábola quer dizer. Portanto, Jesus vai então explicar a parábola. Versículo 18 diz: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Jesus agora está a falar, não é? Está a falar em particular com os discípulos que disseram: Senhor, agora fala-os por parábolas, explica-nos. E ele: escutem a parábola do semeador. Ele vai explicar. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Versículo 20. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegada à angústia e à perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Então agora Jesus, versículo 18, vai explicar a parábola. É como se ele estivesse a dizer: ouçam o que eu estou a dizer, vós crentes, vós meus discípulos. E aqui vem a interpretação da parábola. Em primeiro lugar, vamos fazer uma pergunta, irmãos: quem é o semeador? Porque a parábola começa precisamente: eis que o semeador saiu a semear. É óbvio que o semeador é o Senhor Jesus Cristo. O semeador da palavra, da semente, neste caso, é o Senhor Jesus Cristo. O versículo 37 explica isso. Diz assim, versículo 37. E ele respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem.
é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o semeador original. O primeiro semeador do Evangelho, o primeiro semeador foi o nosso Senhor Jesus Cristo. É o semeador original. E nós somos agora, nós crentes somos, os crentes ao longo desde que Jesus partiu, os crentes são os semeadores a seguir a Jesus. Depois temos a semente. O que é a semente? A semente é a palavra de Deus. Vejam o versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino. Então o semeador, Jesus, semeia a palavra do reino, a palavra de Deus. Lucas 11:8 diz, a semente é a palavra de Deus. Então, que semente é esta? É a mensagem sobre o Rei Jesus. Nós semeamos a mensagem sobre o reino de Deus, o reino dos céus, sobre o Evangelho. E o primeiro semeador do Evangelho foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas eu ainda posso acrescentar mais, irmãos. Qualquer um crente que semeia aquilo que o primeiro semeador semeou, é também o semeador. És um semeador, como o Senhor Jesus. Se nós repetirmos a mensagem de Jesus Cristo, tornamos-nos num semeador como Ele. Portanto, todo aquele que semeia o Evangelho, a palavra de Deus, é um semeador. Temos de ser semeadores. O Evangelho só chega ao mundo se houver semeadores que semeiam o quê? A palavra. A semente é a palavra de Deus. Mas notem bem isto, irmãos. A semente é a palavra de Deus. Não é a palavra do Rui Simão, a palavra do Daniel Ladeira, não é a palavra do Agostinho Ladeira, podia pôr o nome de qualquer um. É a palavra de Deus. É a palavra que Ele nos deixou. Temos nas nossas mãos a Bíblia, as Escrituras. Não podemos alterar essa mensagem. Ela já existe. Nós não podemos criar uma semente nova. Não podemos criar uma mensagem nova. Não podemos alterá-la, modificá-la. Semeamos a palavra que Deus nos deixou. Semeamos o Evangelho de Jesus Cristo. Agora, temos então o semeador e temos aquilo que ele semeia, a semente. Já vimos isso. Agora vamos para os solos. Os solos. E aqui nós temos as respostas ao Evangelho. Semeias a palavra numa pessoa qualquer e essa palavra é como uma semente, vai cair numa terra e vai dar alguma coisa. São as respostas das pessoas ao Evangelho de Jesus Cristo. Como é que as pessoas vão responder ao Evangelho quando ele for pregado? Uma vez que há 4 diferentes tipos de solo, não é? Jesus falou um que é o caminho duro, outro tipo tem pedras, outro tem espinhos e outro é bom. 4 diferentes tipos. Portanto, a questão não é apenas também os solos. O que é que vai influenciar um solo para produzir alguma coisa, produzir muito ou nada? É o que é que esse solo tem lá dentro. A condição em que ele se encontra. Quer dizer, todas as pessoas podem receber a semente. Porque Jesus diz, ele lançou a semente e ela caiu em 4 solos diferentes. Mas não há solo que não possa receber a semente. Todos podem. Todos os homens podem receber a semente do Evangelho. O que é preciso é que esse solo possa ter as condições para dar o seu fruto.
E é aqui que está a chave da parábola, irmãos. O resultado de ouvir o Evangelho na vida de uma pessoa depende do seu coração, do estado do seu coração. É isso que Jesus está aqui a ensinar. Vejam o versículo 19, irmãos. Olhem bem, versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado onde? Onde? No seu coração. Então onde é que se semeia? Quando nós falamos da palavra de Deus, estamos a semear. Ela está a ser semeada onde? No coração da pessoa. No coração da pessoa. O solo, então, a terra, onde a semente é lançada, este solo, afinal, é o coração das pessoas. Ou está a lua, ou está de pedra, ou coração. Exatamente. É o coração. É a condição do coração. O que é que vai determinar, então, a reação de alguém à sementeira da palavra de Deus? É o seu coração. Como é que está o coração? Para ele poder ou não receber o Evangelho. E é como se os discípulos, nesta altura, estivessem a dizer: Senhor, mas, Senhor Jesus, o que é que vai acontecer? Senhor, tu foste blasfemado. Disseram que tu és satânico. Senhor, tu foste rejeitado. O reino, então, não pode vir já, porque rejeitaram-te a ti que és o rei. O que é que vai acontecer? E então Jesus, ao contar esta parábola, a parábola do semeador, é como se ele estivesse aqui a dizer o seguinte: olhem, o que vai acontecer é isto. Vocês, meus discípulos, ele vai deixar a grande comissão, vocês vão sair como eu e vão semear. A semente é a palavra de Deus. Vão pregar a mesma mensagem que eu preguei. Sobre o mesmo reino, sobre o mesmo rei. E o que vai acontecer vai depender do coração de cada pessoa. De quem está a ouvir. E vocês precisam de saber isto para não ficarem desiludidos. Quando nós pregamos, testemunhamos do Evangelho. Não é? E há uma reação. Não podemos desanimar, irmãos. Porque Jesus disse, há 4 diferentes tipos de pessoas, umas duras, outras têm pedras, outras têm espinhos, mas também há corações receptivos, há bons corações. É isso que Jesus está aqui a dizer. Nós vamos encontrar solo duro, pedregoso, com espinhos, não vão produzir nada para Deus. Mas vai haver solo bom, vai produzir 30, 60, 100 vezes mais. Portanto, esta parábola de Jesus é encorajadora. É para nos ajudar a encarar o ministério com entusiasmo, dizendo, vais ter resultados. Mais cedo ou mais tarde vais encontrar um coração bom, que vai dar 100, ou vai dar 60, ou 30. Não desanimes. E hoje acontece isso também, irmãos. E como é que nós sabemos que um coração é bom? Que aquela pessoa vai ser salva? Não é pelas folhas, irmãos. É pelo fruto. O fruto é que vai provar que aquele é um coração que se converteu e que se rendeu ao Senhor Jesus Cristo. Então vejam, no versículo 19, temos o primeiro indivíduo, o primeiro coração que recebeu a semente. Diz, ouvindo alguém a palavra do reino, não a entendendo, não a entendeu. Mas o que é que ele não fez? Olha, não estou a perceber. Podes-me explicar, porque eu tenho interesse? Diz, não é entendendo. Vem o maligno, arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Pessoas endurecidas, impenetráveis, mentes fechadas, ouvidos fechados, olhos fechados para as coisas de Deus, não estão receptivos. Aí, muito antes que a palavra de Deus possa ali tentar entrar naquele coração, na sua mente, desinteressada, Satanás, dizia Jesus, vai roubar aquele coração. Satanás vai roubar aquele coração. É verdade. Vai roubar aquele coração para que não seja salvo. E de facto, em Lucas 8,12 diz, para que não se salvem crendo. E 2 Coríntios 4,4 diz isto sobre Satanás, que ele é o Deus deste século, segundo os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo.
A semente cai num terreno duro, é o coração que não conhece arrependimento, não se entristece pelo pecado, não conhece culpa perante Deus, é insensível, é indiferente às coisas espirituais. E há pessoas duras assim, não estranhemos. Segundo lugar, versículos 20 e 21, temos o indivíduo que é o solo rochoso. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegada à angústia e à perseguição por causa da palavra, logo se ofende. É o indivíduo com um solo rochoso, pedregais. Este é outro tipo de pessoas. Ouve a palavra de Deus, ele ouve-a, mas o que é que acontece imediatamente? Diz que a recebe com alegria. E esta é aquela resposta rápida, alguém que ouve as coisas de Deus e uau, que coisa fantástica! E interessa-se. Há muita emoção, muita euforia, mas pouco entendimento das coisas. São aquelas pessoas que ouvem e recebem a palavra, como diz aqui, com alegria, com entusiasmo, dão testemunho das suas experiências, dos seus desejos, mas diz, mas essa crença vai durar pouco. É tudo muito superficial. Lucas 8,13 diz, apenas creem por algum tempo. Aqui diz, não tem raiz, é de pouca duração. A vida da fé, irmãos, tem provas, às vezes difíceis. E diz que estes aqui não suportam o calor que queima na vida de muitos que seguem ao Senhor Jesus Cristo. Não vão aguentar dificuldades por causa de Jesus. E aquilo que eles receberam no seu coração vai secar, vai se queimar, só durou algum tempo, enquanto tudo era fácil, tudo era alegre. Diz, qualquer coisa, logo se ofende, ouvimos dizer, aquela pessoa veio à igreja, mas não gostou lá de uma coisa na igreja, ficou muito triste. Não gostou de... está muito ofendido. Olha, o profeta Jonas foi a Nínive, ele só disse coisas muito desagradáveis e foi a maior conversão que houve. Diz, logo se ofendem. Diz aqui, é de pouca duração, escandalizam-se, desistem facilmente. Desistem facilmente. Passado algum tempo, semanas ou meses, olha aquela pessoa que vinha aqui à igreja, começou, era tão fiel, tão... Onde é que está? Olha, nunca mais apareceu. Aqui. Logo se ofende. Não deu fruto nenhum. Pois em terceiro lugar temos o indivíduo do solo entre espinhos. Versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Outro tipo de solo, outro tipo de pessoa, de coração. Observem, irmãos, diz aqui, todos ouviram a palavra. Todos ouvem a palavra. Em todos eles a semente é plantada. Mas agora este diz, os cuidados do mundo, a sedução das riquezas, é o coração quê? O coração que puxa para as coisas do mundo. Mundanismo. Viver para as coisas deste século. É isso que o atrai. A carreira dele ou dela. A sua casa. O seu carro. O seu emprego. O seu guarda-roupa. O seu prestígio. A sua aparência. É o namoro com o mundo e querer duas coisas. Querer o mundo e também querer as coisas espirituais. Querer servir a Deus. Gozar a vida mundana ao mesmo tempo. Lucas 8,14 diz, os deleites da vida são as seduções das riquezas, dos prazeres, das ambições da vida. Não é possível. Não é possível querer ter as coisas do mundo e ter as coisas de Deus. Não é possível. Porque a pessoa vai ficar dividida, distraída, não se entrega de alma e coração a Jesus.
E quando estes interesses entram no coração da pessoa que ouviu a palavra de Deus, diz, é como um espinho. As coisas do mundo vão sufocar a palavra de Deus e não vai dar nada. 1 João 2,15 diz, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não podes amar a Deus e o mundo ao mesmo tempo. As coisas do mundo. E por último, versículo 23, o indivíduo que é a boa terra. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra, dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Esta é uma terra como as outras. Uma terra onde tinha pedras e a terra onde tinha espinhos. Mas esta é boa. Esta é uma terra limpa disso tudo. O coração desta pessoa limpou pedras, limpou espinhos. E está aberto o seu coração para Deus. Não é dura. Este é o ponto máximo de toda a parábola, irmãos. É aqui que o Senhor Jesus, é aqui que Ele nos quer levar. Para dizer, povo de Deus, há terra boa lá fora. Há terra boa lá fora. Ela existe, de facto. E esta é uma promessa maravilhosa. Lucas 8,15 diz, olha, Jesus diz que estes são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Com perseverança. Pode vir o sol, não queima. Podem vir espinhos, não sufocam. Esta é a terra boa, irmãos. Estes são os crentes verdadeiros. São aqueles que têm olhos e estão a ver as coisas de Deus. Os ouvidos ouvem as coisas do Senhor. São os crentes sinceros e aquilo que os distingue dos outros é que dão fruto. Responderam à palavra de Deus genuinamente, verdadeiramente. E uns são mais produtivos que outros. Não podemos ter inveja, irmãos. Vai haver uns que são altamente dedicados, dão 100. Há outros que dão 60, outros dão 30. Não há que haver inveja. São crentes. Uns são mais zelosos, é a alma deles. É o Espírito do Senhor a viver neles. Deus dá-lhes os dons e eles o exercem. Mas produzem fruto. Produzem fruto. A marca máxima da fé é o fruto espiritual, genuíno, verdadeiro, que se mostra na vida de cada um. Em conclusão, há aqui várias lições para nós concluirmos, vou só dar 2. Uma delas é o autoexame. Cada um deve se examinar a si mesmo e dizer assim, destes 4 solos, o que é que eu sou? O que é que eu sou? Destes 4. É uma parábola fantástica de Jesus. Onde é que eu me encaixo? Que Deus nos ajude a sermos terra boa. Terra boa. Mas se és aquela terra dura, em que os pássaros simplesmente arrancam a semente, pede a Deus. Ora ao Senhor, charrua esta terra dura do meu coração. Eu não quero ser assim. Como vimos aqui, buscar-me-eis e me achareis se me buscar de todo o vosso coração. É a promessa de Deus. Se és aquele solo de pedregais rochoso, pede a Deus, Senhor, tira as pedras do meu coração. Limpa qualquer dureza no meu coração, para que a terra não seja pouca, mas tira as pedras para que a terra seja muito e um coração aberto para ti. Se és aquele solo cheio de ervas daninhas, espinhos, que podem sufocar, vão sufocar o mundo, a sedução das riquezas. Paulo disse a Timóteo, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males.
e que muitos naufragaram nesse anseio. Se és aquele solo com espinhos, pede ao Senhor: Senhor, purifica o meu coração. Limpa os espinhos, para que eu possa receber o Evangelho com pureza e dar fruto. Que haja, irmãos, verdadeiro arrependimento e fé no Senhor. Às vezes, a terra boa, se não houver cautela, como vimos na escola dominical, não deixes que nenhuma pedra entre no teu coração, que é bom, nenhum espinho, nada no mundo que te possa roubar as coisas do Senhor. Para aqueles que já são crentes da boa terra, que nós possamos perseverar em produzir bom fruto, cada um na sua medida, aquela que o Senhor concede, quer seja 100, quer seja 60 ou 30, não para a nossa glória, mas dar fruto para a glória do Senhor. Amém.